textos que fazem parte do cerimonial da ceia do Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 26, e o versículo de número 23. Em diante. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, e é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhe digo que, de agora em diante, não beberei este fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você pode se assentar por cerca de 5 a 10 minutos e nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Este é um ato, é um feito, um memorial que a Bíblia em si nos outorga, e o próprio Jesus Cristo ensinou isso através da sua palavra. Por quê? A Bíblia, o ministério de Jesus, ele é cronologicamente, aparentemente, crescendo, ele é apresentado em algumas fases, ou seja, nascimento, crescimento, entendimento da palavra, conhecimento, e depois milagres, seguidos de milagres, maravilhas, batismo, santa ceia, vai para Getsemane, tentação de Jesus depois do seu batismo, ele chega no seu primórdio, a ceia, vai para o Getsemane, ali no Getsemane, Jesus não fica triste, não, fica angustiado, porque a morte proporciona uma angústia, traição, sacrifício e mais tarde a sua ressurreição. Jesus, ele de forma completa, Jesus de forma sublime, Jesus de forma espetacular, ele fez tantas coisas, ele deixa um ensinamento para nós à beira da sua morte, ou seja, à beira do seu sacrifício. Jesus, ele sofreu por nós, Jesus, ele passou as piores humilhações que um homem poderia passar, até porque o sacrifício na cruz do Calvário, ou seja, a morte na cruz do Calvário, já era algo desonroso para o homem. E Jesus, ele achou por bem necessário que a humanidade em si e o povo reconhecesse que o seu sacrifício não foi pouca coisa. Pelo contrário, Jesus, ele ofereceu o que havia de melhor em si, para que o homem pudesse conquistar. É por isso que o Evangelho, a palavra de Deus, a igreja, a Bíblia, o ser humano em si, na sua totalidade, tem que valorizar de toda a sua alma, de todo o seu coração, com toda a sua vida, de todo o seu entendimento, que fazer parte da igreja do Senhor é algo honroso, é algo maravilhoso, é algo de mais sublime que possa existir na vida do ser humano, até porque o patamar mais alto que o homem pode alcançar na vida, creio eu, e acredito nisso, e tomo posse nisso esta noite, é ter o nome de ser um servo de Deus. Não há coisa melhor, não há coisa mais extraordinária. Eu sei que um grau de escolaridade, o homem alcançar uma formação numa faculdade é coisa sublime. O homem conseguir um emprego, fazer parte de uma diretoria, de uma direção de uma empresa, é importante. O homem ser amigo de políticos, é lindo. O homem fazer parte, mas mais maravilhoso ainda é pertencer ao reino de Deus e fazer parte da família do Senhor. Ele chega agora, em rápidas palavras, perto da sua morte. Jesus, ele tinha tudo para ficar triste. Não foi o que ele veio fazer aqui. Jesus não veio, não, maneira nenhuma. Ele reúne os seus discípulos e ele então faz um memorial. Ele divide
institui a ceia, parte o pão, pega o cálice, e ele diz assim: olha, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Este é o meu cálice, é o meu sangue, que vai ser derramado para a remissão da humanidade, do homem. Eu creio que os discípulos naquela hora não entenderam muito bem o que aconteceria com Jesus. Tanto é que na hora primordial, quando ele sai dali, Jesus, quando ele termina a ceia, a Bíblia diz que ele canta um hino. Tendo cantado o hino, ele saiu para o Monte das Oliveiras.